Ya estamos en el aire. Buenas tardes a todos los que estáis conectados aquí al Facebook, esperando la charla de los jueves geográficos. Y bienvenidos los que estáis ya incorporados a la sesión esta de Zoom, que nos estamos admitiendo todavía. Bueno, hoy es la segunda sesión del ciclo de conferencias de los jueves geográficos dedicado a los problemas del medio rural vistos desde la geografía humana. El día pasado tuvimos a Esperanza González, que nos explicó su perspectiva desde sus investigaciones desde, en zonas de Veracruz y en zonas de Oaxaca. Y hoy tenemos invitado a un investigador brasileño bastante conocido dentro del medio, bueno, en México es bastante conocido, y también desde diferentes ámbitos del medio de los estudios rurales. En concreto se llama Marcos Aurelio Saquet. Bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación. Y voy a presentároslo un poco por encima. Su currículum es bastante extenso. Le voy a decir lo más importante. Bueno, el doctor Marcos Aurelio Saquet es doctor en Geografía por la Universidad Estadual Paulista de São Paulo, Brasil. Hizo un doctorado sándwich en la Universidad Ca' Foscari de Venecia y en el postdoctorado y Politécnico en el Politécnico y Universidad de Torino, en Italia. Ha sido profesor visitante en las universidades de Italia, de Colombia y de México, y actualmente es profesor asociado en la Universidad Estadual do Oeste de Paraná, en UniOeste. Su currículum es amplio, pero también incluye su papel de evaluador en diferentes instituciones científicas, por ejemplo, la Fundação de Amparo da Pesquisa do Estado de São Paulo, el Consejo Nacional de Pesquisa de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico, la Coordinación de Aperfeccionamiento de Personal de Nivel Superior y también en CONACYT de México. Desde 2002 trabaja en proyectos de investigación y cooperación con campesinos y ciudadanos y como coordinador del Grupo de Estudios Territoriales. Entre sus publicaciones tenemos, al menos yo he sacado dos. La última, que se ha publicado recientemente, es Saber Popular, Praxis y Contrahegemonía, que está editada en 2020 por la editorial Ítaca. Y también quería mencionar que él es responsable de intercambios académicos con el Colegio Tlaxcala y la Universidad Autónoma de Chapingo. Yo conozco a Marcos Aurelio Saquet a partir de Esperanza González, quien lo ha escuchado en diversas ocasiones y nos lo recomendó para este ciclo de conferencias. Y creo que será interesante ver qué nos explica. Antes de que digas nada, Marcos, te quería hacer un comentario. Un poco ligando lo que estábamos hablando previamente antes de entrar al aire. Es que yo creo que los problemas del campo en México y en Brasil son completamente, no sé si completamente diferentes, pero sí bastante diferentes. Entonces, no sé bien cuál es la forma de vincular, o no sé si vuestra manera de investigar el campo en Brasil nos puede servir en México también para hacer investigaciones rurales. Y esto también para animar a los estudiantes de Geografía Humana de la carrera que estoy coordinando actualmente para meterse cada vez más y con mayor profundidad en un ámbito que es el ámbito rural, que tiene muy poca atención en México. Parece que como si el ámbito rural hubiese quedado completamente descuidado de las autoridades, por supuesto, pero también desde la academia. Y en particular, desde la carrera de Geografía Humana, no hemos dedicado un espacio a la geografía rural o a la geografía agraria. Entonces, yo creo que la aportación que nos puedas hacer servirá, por un lado, para actualizarnos en los temas que son de interés, pero sobre todo en las técnicas de trabajo. Bienvenido y cuando quieras, adelante. Ok, muchas gracias, doctor Pérez.
Muchas gracias también a Esperanza, que hice los contactos, está difundindo nuestro trabajo en México. México que me gusta mucho, pena que não podemos viajar neste período, mas México é um país também fantástico, muito diverso, extraordinário, boníssimas universidades, onde tenho muitos colegas e muitos amigos e amigas. Então, agradeço muito, é um honor para mim poder mostrar um pouquinho de nosso trabalho para vocês a partir del tema de los espacios rurales, a partir, claro, de um abordaje geográfico, pero não somente geográfico, como vou mostrar para vocês, muito sencillamente. Eu pensar em falar mais ou menos 40, 45 minutos, porque normalmente são cansativas estas charlas virtuales. Então, depois poderemos dialogar. ¿Está bien? Entonces, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias al doctor Pérez y también a la Esperanza. Ahora voy a mostrar entonces mi presentación. Vamos ver aquí. Share screen. Ok. ¿Están viendo, profesor? Sí, se ve muy bien. Ok. Bueno, entonces el tema conversado y definido para esta charla é los espacios rurales desde la geografía humana. Entonces, yo he pensado en les mostrar, claro, muy sencillamente, como nosotros trabajamos aquí en la Universidad Estadual do Oeste do Paraná. Temos um campus em Foz do Iguaçu, onde eu trabalho, pero eu trabalho também no campus de Francisco Beltrão, onde a agricultura campesina é muito forte, onde, então, nós temos um grupo de investigação e ação participativa. Então, por isso, vou falar na investigação geográfica de los espaços rurais, onde nós também trabalhamos com os campesinos. Okay? Então, inicialmente, eu vou falar um pouquinho de como nós compreendemos os espaços rurais em um enfoque de geografia territorial, uma geografia também popular, histórico-crítica, ok? Relacional, porque as relações sociais, econômicas, políticas, culturais e ambientais são muito importantes na investigação e também nas ações. E também quero mostrar um pouquinho de como nós investigamos e como nós trabalhamos em los espaços rurais aqui cercanos à cidade de Francisco Beltrão. Então, claro, são realidades histórico-geográficas muito diversas, entre Brasil, sul do Brasil e México. Brasil já é muito diverso internamente, é um continente, e México também, né? É um país muito diverso internamente, tanto social como econômica, política e ambientalmente. Pero eu creio que o debate de las teorias, de los conceptos e de las metodologias são importantes para nós e podemos, claro, dialogar e, quizá, aprender juntos entre nossas geografias, a partir de nossas investigações. Eu inicio, empiezo afirmando que tanto os espaços rurais como os espaços urbanos são hechos por edificações, por construções e também, claro, por relações sociais, relações socioespaciais, relações entre a sociedade e a natureza. Pero, como nós sabemos muito bem, os espaços rurais têm singularidades, assim como os espaços urbanos também têm suas singularidades. Em los espaços rurais, normalmente,
há muitas descontinuidades, há dispersão populacional da população, ok? Há, sobretudo, claro, atividades agrícolas, atividades pecuárias, atividades de las produções de las artesanias e tudo mais, mas em las ciudades há atividades industriais, há atividades financeiras, prestação de serviços, assistência médica, sanitária e tudo mais. Então, são espaços diferentes, pero estão articulados. Temos referências muito boas internacionalmente, como Henri Lefebvre, que eu creio que vocês conhecem, suas importantes investigações e publicações. Temos em Brasil eventos, congressos específicos sobre as relações campo-cidade, urbano-rural. Então, há muitos colegas que estudam as relações que sucedem entre o urbano e o rural, entre as urbanidades e as ruralidades. E também temos, nossas investigações demonstram muito bem essa problemática, urbanidades que são difusas em los espaços rurais. E temos ruralidades dentro de las cidades. Então, temos uma problemática territorial que é relacional, é reticular, que é formada por múltiplas redes, a partir, claro, de las territorialidades, que são as relações campo-cidade, urbano-rurales. Então, percebam aqui, neste desburro, que existe um campo de poder, e aqui estou pensando a partir da compreensão de Claude Raffestin, que é um geógrafo muito importante, e recentemente o colega Yanga Villa-Gomes, de Michoacán, hizo a tradução, afortunadamente, de um de seus livros para o espanhol, por uma geografia de poder. É um livro bueníssimo que me gusta muito. Então, há um campo de poder hecho de territorialidades, de temporalidades, de conflitos, de disputas, mas também de cooperações e de solidariedade. Então, há poder, há dominação e também há contrapoder, há resistências que sucedem entre os espaços urbanos e rurais. Claro, né? Dominações e resistências sempre hechas, realizadas por actores ou por sujetos, como eu prefiro denominar. E aqui também é importante mencionar um economista italiano que me gusta muito, que é Roberto Camagni, assim como Giuseppe de Matteis, que é geógrafo italiano, e Arnaldo Bagnasco, que é um sociólogo, para mostrar também que essa relação campo-cidade é uma problemática relacional e territorial e é interdisciplinar. Claro que para nós outros que somos geógrafos, então nós outros realizamos interpretações geográficas, pero claro, há interpretações sociológicas, há interpretações econômicas, antropológicas e tudo mais, ok? Então, a noção de territorialidade é muito importante para compreender os espaços rurais em interação com os espaços urbanos. Então, nessa perspectiva geográfica, histórico-crítica e relacional, eu não é recomendável compreender o rural separado do urbano. E também não é adequado, não é coerente compreender o urbano separadamente de los espaços rurais, ok? Então, a territorialidade são as relações, são as conexões entre diferentes sujeitos. E também é uma possibilidade muito importante para compreender
a cotidianidade, as singularidades de los espaços urbanos e rurais. E aqui também é muito importante enfatizar que as territorialidades são fundamentais nas construções histórico-sociais de los territórios urbanos e rurais, ok? Então, território e territorialidades sucedem juntos. Não há território sem territorialidades. E as territorialidades, desterritorialidades e reterritorialidades são fundamentais, claro, condicionam a existência de los territórios. E aqui les mostro também, muito sencillamente, para introduzir o tema, nas sínteses que eu produzi nos últimos 20 anos, sobre as principais características do território, o território como conceito, o território como categoria analítica e o território como realidade. Então, são as relações de poder, são as identidades, são as redes, os nodos, as malhas, e os nodos, as redes com os nodos e as malhas, ¿ok? Y claro, hay también la naturaleza de nuestros cuerpos y la naturaleza que está fuera de nuestros cuerpos, los suelos, las aguas, las florestas, enfim, toda a natureza inorgânica e orgânica, como afirma, e me gusta muito, Karl Marx, já em Los Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844. Então, aqui há um processo de territorialização, desterritorialização e reterritorialização, que sucede em los espaços rurais transformados em territórios, que sucede em los espaços urbanos transformados em territórios, e que sucedem entre os espaços urbanos e rurais. E aqui há na contribuição de nosso grupo de investigação na acção, porque nós outros aprendemos muito há alguns anos que os territórios também urbanos e rurais são possibilidades fortíssimas para formação, organização, movilização, luta e enfrentamento para geração coparticipativa de soluções urbanas, soluções rurais, soluções urbanas e rurais. Então, são espaços de luta, de fortalecimento, de mobilização para co-construir relações sociais mais ecológicas, relações sociais mais solidárias. Então, percebam que, para investigar, eu tenho esta compreensão inicial. E para actuar, se eu trabalho com os sujeitos estudados, eu também necessito ter esta mesma compreensão. Então, nós outros que trabalhamos com investigação e ação participativa, desde 2002, estamos em um movimento de luta, resistência, ok? Trabalhando para os campesinos, para moradores da periferia urbana e trabalhando com campesinos e com moradores da periferia urbana. E somos geógrafos e trabalhamos com colegas de agronomia, com colegas que são advogados, colegas que são educadores, colegas de diferentes áreas de conhecimento e, claro, trabalhamos com os campesinos e com os habitantes da periferia urbana. Então, estamos trabalhando nessa perspectiva de uma geografia popular e territorial, compreendida, então, em uma perspectiva decolonial e contra-hegemônica. Então, percebam que a interação sociedade,
universidade é fundamental. Então, eu estou investigando, sou professor, sou investigador e também sou militante, também sou colaborador e trabalho com os sujeitos que eu estou investigando. E aqui há uma problemática que é fantástica, que eu estou sempre, claro, estudando, estamos sempre aprendendo, mas aprendemos muito, claro, com as investigações teórico-metodológicas, também com as ações e com as investigações empíricas, que a consciência de classe não é suficiente, para mim está muito claro, para construir uma sociedade mais justa e ecológica, por exemplo, em Brasil ou em América Latina, de maneira mais general. É fundamental criar e ou qualificar uma consciência de lugar, com imersão, com nossa imersão em los espaços transformados em territórios de investigação e actuação, em territórios de investigação e colaboração entre investigadores e investigados. Então, eu estou falando de uma universidade imersa, uma universidade aonde os investigadores, os professores têm um compromisso político e acadêmico, claro, científico, com os sujeitos estudiados. Isto, para mim, é muito importante e são aprendizajes de nosso trabalho empírico, de nosso trabalho investigativo, de nosso trabalho de cooperação. Nós chamamos esta geografia de geografia popular, territorial, e também de uma geografia de la cooperação, hecha, então, entre acadêmicos, científicos, com estudantes, com lideranças políticas, com campesinos, com um grupo de mulheres campesinas, com moradores da periferia urbana. Então, vocês percebam que o território é fundamental, porque quando eu trabalho com um enfoque territorial em geografia, eu necessito andar, caminhar, circular em los territórios, urbanos ou rurais, depende, claro, de cada projeto de investigação. A investigação empírica é fundamental, a observação participante, ok? As ações participativas, as encuestas, o mapeio, a cartografia social. Então, se trata aqui de um processo de investigação quantitativo e qualitativo, ok? Vinculado a um movimento decolonizador, né, em lo qual produzimos conhecimentos sempre mais úteis para nossas sociedades, sobretudo, claro, para os grupos e para as classes sociais vulneráveis, em português, não sei falar em espanhol, as classes sociais de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendentes, de los operários urbanos, ok? Então, por isso, é uma geografia popular. Eu trabalho para o povo, eu trabalho com o povo em uma direção de la liberação. E aqui, bueno, poderíamos falar da filosofia da liberação, de Henrique Dussel, que vocês conhecem muito melhor que eu. Poderíamos falar de uma pedagogia da liberação, de Paulo Freire, de uma sociologia da liberação, de Orlando Falsborda, que é um sociólogo colombiano muito importante. Claro, porque essa problemática de investigação dos espaços rurais, e nesta perspectiva popular e territorial, nossa participação ou nossa coparticipação é fundamental. Então, percebam que eu estou falando, não estou falando de uma relação sujeito-objeto de estudo. Eu estou falando de uma relação sujeito-sujeto,
Eu estudo sujeitos que têm vida, esperanças, sonhos, necessidades, saberes, que têm suas territorialidades, que têm suas temporalidades. E como eu também sou natureza, como os sujeitos estudados também são natureza. Então, eu creio que vocês conhecem Aníbal Quijano, que é um sociólogo peruano muito importante, que afirma muito bem esta necessidade de integração entre ciência que nós outros produzimos, com o conhecimento ou com os conhecimentos populares. Os dois âmbitos ou as duas visões de mundo, científico e popular, são fundamentais para estudar, conhecer, explicar, interpretar e para cambiar a realidade histórica de dentro de ela mesma. Então, isso significa que as soluções para nossa gente necessitam ser produzidas aqui, em México, a partir das singularidades de México, em Brasil, a partir das singularidades de Brasil. Nós outros necessitamos produzir nossas, ou reproduzir, recriar nossas teorias, nossas geografias, nossos conceitos, nossas metodologias, nossas soluções, a partir da praxis, praxis com compromisso, praxis com imersão social, ok? De los investigadores e de las investigadoras também. Buenas, como podemos concretizar esta investigação comprometida com imersão social e também política? Nós outros trabalhamos com a IAP, que vocês conhecem muito bem em México, com a investigação, ação participativa, ok? Eu não vou detalhar todo, porque necessitaria de muito tempo, mas vou citar muito sencillamente as fases desde a construção do projeto de investigação e ação, construção participativa, hecha com os atores ou hecha com os sujetos, ok? Sejam campesinos, sejam indígenas, sejam campesinos indígenas, não conosco a realidade singular mexicana, sejam com os afrodescendentes, ok? A formação de los equipes, de las equipos, claro, com geógrafos, pero também com colegas de outras formações, porque se eu investigo a realidade para transformar, eu necessito compreender os processos econômicos, políticos, culturais e ambientais para co-construir soluções públicas, de preferência públicas, ok? Econômicas, políticas, culturais e ambientais. Então, claro, há todo um conjunto aqui de técnicas participativas para investigar e ou para actuar. Aqui é muito importante afirmar, porque me perguntam muito, inclusive em México, em Chapingo, me perguntavam os colegas César Ramírez e outros, Conrado Rosano Marques, né, investigadores, professores da Universidade de Chapingo, quando optamos por uma geografia popular, territorial, como esta, somos obrigados a co-transformar? Não, não somos obrigados a co-transformar, pero necessitamos produzir conhecimentos para a gente. Puedo produzir minha tese de maestria ou minha tese de doutorado em uma linguagem, mais simples, mais sencillo, para a gente, para os sujeitos estudados. Por exemplo, puedo produzir a cartografia social para nossas investigações e para os sujeitos estudados, ok? Então, há estas possibilidades de realizar uma investigação participativa ou uma investigação e ação participativa, porque a ação participativa é
normalmente é lenta. Trabalhar com, por exemplo, um grupo de indígenas. Há reuniões, há discussões, há as investigações, há as análises, há talleres, há a luta, há a reivindicação, as reivindicações. Este é um processo lento. Aqui, nossos projetos, normalmente tiene 5 ou 6 anos cada projeto de investigação a acção. Então, nesse período, desde 2002, temos 4 projetos principais, ok? Com a investigação participativa e a ação também, ações também participativa. E nesse processo, então, é fundamental investigar e actuar. Actuar e investigar. Nós outros podemos tranquilamente produzir conhecimentos com os atores ou com os sujeitos. Produzir conhecimentos para os sujeitos, ou mais úteis para os sujeitos. Este é um problema que nós outros temos em Brasil. Não sei se sucede com vocês, por exemplo, em México. Temos muitas teses de doutorado em geografia, temos 37 doutorados em geografia em Brasil, bueníssimas teses, mas a gente não conhece, não conhece. Nossa preocupação normalmente é em publicar em uma revista ranqueada internacionalmente, em inglês, de preferência em inglês. E nossa gente não há acesso, não pode aceder a los conhecimentos que nós outros produzimos. Normalmente não há. E temos muitas dificuldades, por exemplo, para dialogar com os professores, com as professoras da educação básica. Isto é terrível, porque investigamos muito em nossas universidades, ok? Então, aqui mostro, né, também algumas imagens para ilustrar nossos projetos de investigação-acção. Aqui mostro um taller que hicimos há 10 anos com campesinos. Interessante também porque os campesinos aqui em Paraná, suroeste de Paraná, onde nós outros trabalhamos, a grande maioria são descendentes de europeus, são brancos, descendentes de italianos, alemães e polacos, em virtude, claro, do processo de migração e colonização hecha desde o siglo XIX no sul do Brasil. Também. Aqui estão os principais projetos que nós outros já realizamos, projetos urbanos, investigação e ação urbanos e também rurais. Temos muitas publicações, quizá se lhes interessa. E há para detalhar um pouquinho a metodologia, quizá interessa para alguns de nossos estudantes de esta importante universidade autônoma metropolitana. Para nós outros, a base, a ênfase é para os sujeitos e suas famílias, para suas comunidades rurais, para os barrios, para as cidades, para suas instituições, ou seja, para suas organizações políticas, sobretudo os sindicatos urbanos e rurais, para as associações, por exemplo, de campesinos, para as ONGs, ok? Então, se nós outros estudamos desde abaixo. E isto, Dr. Pérez, me permita, há uma importante influência na construção da investigação e da tese, porque nós outros, nessas experiências, claro que temos um marco teórico como ponto de partida, não partimos del zero, mas não estamos escrevendo, por exemplo, um capítulo sobre o global, um capítulo sobre a América Latina, um capítulo sobre o rural em Brasil, para depois, quando estamos cansados, investigar as comunidades e os espaços rurais. Nós outros estamos invertendo esta forma de compreender que foi reproduzida em Brasil por geógrafos alemães e franceses. Nós outros fomos, em minha avaliação,
outros colegas geógrafos pensam diferente, nós outros fomos muito colonizados e aún permanecemos em diferentes aspectos colonizados na geografia brasileira. Então, nós outros estamos repensando a metodologia de investigação de los espaços rurais, ¿ok? De los problemas rurales en esta direção popular, decolonial, contra-hegemônica, para contribuir um pouquito na generação de conhecimentos sempre mais úteis para os campesinos, sempre mais úteis também para os consumidores urbanos, porque em nossos projetos, por exemplo, de agroecologia, nós outros trabalhamos com os produtores, com os campesinos e também com os consumidores urbanos, com a comercialização in natura, com a certificação participativa e grátis e com a transformação de los produtos campesinos. Okay? Aqui temos experiências muito ricas, assim como vocês têm em México, como há em Colômbia, em Argentina. Aqui solamente para mostrar para os estudantes os espaços e a temporalidade de um projeto territorial de investigação geográfica territorial. Então, neste projeto, por exemplo, começamos a trabalhar com três municípios, estudando, investigando os espaços rurais, e avançamos insertando um quarto município, onde há consumidores, ou onde há mais consumidores, porque a cidade é maior, né? E aqui, então, mostra um pouquinho da espacialidade e da temporalidade deste projeto de investigação e ação, projeto nosso grupo de investigação geográfica, hecho com muitas colaborações com colegas de sindicatos, de ONGs e de outras universidades, com a colaboração, claro, de los campesinos, ok? Então, vocês percebam sempre que são projetos de investigação e ação. Pero, repito, nós outros podemos realizar a investigação participativa, ok? Em nuestras investigações, que são acadêmicas, a partir de nossos grados e também pós-grados em geografia. Aqui também, somente, é outro aprendizagem que socializo para vocês, porque no primeiro projeto nosso foi um projeto essencialmente rural, mas também trabalhamos na investigação geográfica com a relação urbana. Já no segundo projeto que realizamos, foi um projeto com moradores da periferia urbana de Francisco Beltrán. Então, foi um projeto urbano, projeto de investigação e ação urbano. E já no terceiro projeto, nós outros pensamos, necessitamos avançar e trabalhar com certo equilíbrio com dos espaços urbanos e rurais. Então, investigamos os espaços urbanos e rurais destes 4 municípios, ok? Aonde trabalhamos com os campesinos. Então, este é no processo de 20 anos, ok? Em lo qual sempre aprendemos muitos, inclusive, eu sempre comento que não aprendi a trabalhar com a gente dentro da universidade, eu aprendi em los movimentos sociais, com os colegas de los movimentos sociais, sobretudo campesinos, ok? Aonde a autoorganização é fundamental. Nossa autoorganização, como professores, cidadãos, militantes com compromisso político com as classes populares, ok? E a auto-organização, claro, das classes populares. Aqui eu produzi essa representação para mostrar com mais detalhe como nós outros trabalhamos em nossas investigações e ações geográficas, ok? Eu tenho 3
doctorantes que estão trabalhando nessa perspectiva durante seus doutorados. Então, no capítulo 1, por exemplo, já arrancamos discutindo, analisando o objeto de estudo, os espaços rurais. No 2, estamos analisando, descrevendo, analisando, representando os espaços rurais. No 3, no 4, no 5, compreendem? Aqui, então, não há um capítulo sobre globalização, sobre Brasil, sobre Paraná, sobre Francisco Beltrão. Não. Na ordem, estamos dissolvendo, não temos um capítulo teórico, um capítulo histórico, um capítulo empírico. Estamos tentando trabalhar, entre aspas, dialogar teoria com empiria, ok? Por isso, então, já analisamos o objeto de estudo desde o primeiro capítulo de nossos relatórios, de nossos diagnósticos, de nossas teses de maestria ou doutorado, ok? E é claro que este processo sucede no tempo, Então, aqui também estou representando o espaço-tempo territorializado em uma investigação com compromisso político, com compromisso social. Aqui represento também a importância de integrar teoria e prática, teoria que normalmente nós outros produzimos na universidade, com as práticas de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes, depende de los sujetos que eu estou estudando, ok? E nós outros também trabalhamos muito nesse processo. Eu sei que a cartografia social de México está muito bem difusa. Nós outros também trabalhamos aqui, como se trabalha em Colômbia, em Equador, em Argentina, em Chile. Há um trabalho de cartografia social comprometida politicamente, de geografia, hecha, por exemplo, por el professor, por el doctor Pablo Mancilla Quiñones, que recomendo. Pablo trabalha muito bem, assim como José Weyer, que é venezuelano, trabalha muito bem com a cartografia social. Nós outros, então, eu destaco para os estudantes da licenciatura, nós outros trabalhamos com a cartografia social hecha originalmente por los moradores da periferia ou por los campesinos. Nós outros também digitalizamos esta cartografia social para facilitar nossa compreensão e, sobretudo, o reordenamento territorial, quando é necessário, claro, ok? E também, que é este caso que estou mostrando para vocês. Aqui temos um croquis, né? um mapeio social digitalizado por uma becária especialista, esperta em um GIS, ok? E também trabalhamos, quando é necessário, com a cartografia digital. Então, eu quero sempre destacar que não se trata de utilizar solamente uma metodologia ou uma técnica de investigação. Nós outros trabalhamos com diferentes técnicas de investigação, ok? Diferentes técnicas para compreender diferentes aspectos, diferentes visões de mundo, integrando sempre, fazendo um esforço para integrar ciência acadêmica com os saberes populares. Aqui, olha, percebo, aqui está um pouquinho do patrimônio rural, de nossas comunidades rurais. Nós outros hicimos uma identificação fotográfica, produzimos o mapeio e regalamos isto grátis para as prefeituras, para os governos municipais. Então, nesta situação, nós outros produzimos um pouquinho de conhecimento para os governantes. Não trabalhamos com os governantes, ok? E isto é muito importante. Temos outros mapas, por exemplo, onde mostramos os campesinos, as vias, as formas para chegar às fincas, o telefone, o que se vende agroecologicamente, as artesanias, para contribuir
en la difusión de los productos de los campesinos con los cuales trabajamos. Aqui também é um mapa diferente, diferente para nós outros que somos geógrafos, né? Eu estamos mostrando a importância de los circuitos curtos de comercialização em las economias municipais. Então, percebam, em este enfoque territorial e popular, eu estou estudando estou estudando espaços rurais, pero estou também considerando as relações, as integrações urbano-rurales, ou rurales e urbanas. E aqui está uma feira livre, que vocês conhecem muito bem, em México tem feiras bueníssimas, é uma feira que nós outros co-construímos com campesinos. Então, este processo está dentro de um projeto de investigação com ação, ok? Com ação. Então, há uma integração entre universidade e sociedade local. Me poderia falar, por exemplo, que esta é uma geografia do arraigo, geografia de los alimentos, uma geografia com imersão, com compromisso, é uma geografia do conhecimento popular. Listo, me parece uma boa síntese. Um conhecimento popular que também é cultural, é um conhecimento participativo, colaborativo, é um conhecimento comunitário que nós outros identificamos e valorizamos, não descartamos, integramos, valorizamos. Então, vamos hasta as comunidades rurais para investigar e também invitamos os campesinos para trabalhar com nós outros dentro de nossa universidade. Está bem? E aqui estou quase cerrando, 41 minutos já, não quero falar muito para não tornar muito cansativo, então, para destacar, né, o conteúdo político e também científico desta geografia. Normalmente, a gente vive visando uma integração nacional, transnacional e global. E também, normalmente, as teses de doutorado em geografia são produzidas assim, né? Desde o global para o local. Nós outros não. Eu vivo arraigado, eu vivo com imersão, com a consciência do lugar em la praxis, né? Com compromisso com os vecinos, compromisso com os pueblos originários, com os moradores da periferia urbana. Então, claro que a investigação, o local é a principal escala de abordagem e também de atuação quando trabalhamos com a investigação e com a ação participativa, sem desconsiderar as relações regionais, nacionais e também globais. Então, há uma inversão metodológica, também, claro, política em relação ao conhecimento ou aos conhecimentos produzidos em nossas investigações que estamos realizando em geografia. E para cerrar, é importante afirmar, então, que estamos nesse movimento, nos consideramos, né, a partir dessa geografia, é uma geografia rural, claro, mas também é sobretudo uma geografia territorial, popular, onde é muito necessário, e esta também é um aprendizagem de nossas investigações, ok? Estamos tentando contribuir um pouquinho na construção de epistemologias decoloniales, centradas em los diálogos de fazeres
y de saberes, diálogos de saberes y de haceres, como afirma muy bien los colegas argentinos, Horacio Bozano y Tomás Canevar. Entonces, estamos estudiando los espacios rurales, produciendo un poquito de conocimiento para los sujetos de los espacios rurales. Y cuando es posible, trabajamos, investigamos con los sujetos de los espacios rurales. ¿Ok? Entonces, les agradezco mucho nuevamente la oportunidad. Sí, hice una presentación sencilla y estoy aquí a disposición para conversar con los y las interesados e interessadas. Muchas gracias, doctor Pérez. Muchas gracias, Marcos, por la plática. Muy interesante metodológicamente, yo creo que es muy iluminadora. Y bueno, antes de empezar con preguntas, los que tengan alguna duda y quieran preguntar al ponente, pueden dejar su pregunta en el chat o bien, si hay oportunidad, pues ya diríamos de que pudiese intervenir directamente. No sé si hay preguntas en el chat o no hay preguntas en el Facebook, pero bueno, enseguida lo veremos. Una pregunta, Marcos. Claro. Yo comentaba, bueno, el campo brasileño es muy diferente del campo mexicano. Es verdad, ¿no? Claro. Porque creo que la raíz indígena del campo mexicano es muy fuerte, sobre todo en una parte importante de los estados de la República, sobre todo del sur, al oeste, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, un poco de Veracruz. La parte norte algo menos indígena, quizás, ¿no? Quizás, no lo conozco muy bien, pero ¿de qué manera? Imagino que en el Brasil rural, la forma de dialogar con los campesinos o con los agricultores es diferente. Imagino que se pueden entender de forma fácil, o es difícil acercarse al campesino brasileño. Muy buena pregunta. Gracias, profesor Pérez. Entonces, los indígenas en Brasil están sobre todo en la Amazônia, claro, en la Amazônia. Y yo tengo colegas geógrafos, geógrafas. Recuerdo ahora, por ejemplo, de la doctora Lorrane, de la Universidad Estadual de Goiás, que trabaja con indígenas, que trabaja en Goiás, centro-oeste de Brasil, con indígenas. Tengo colegas em Pará, tenho colegas em Amazônia, em Acre, que trabalham com indígenas. Então, aqui eu não tenho indígenas, por exemplo, que vivem como os indígenas vivem em México. Eles estão em reservas protegidas por uma legislação nacional, nos parques nacionais, né? Como estão em Estados Unidos. É o modelo norte-americano que foi reproduzido em Brasil, ok? Então, eu trabalhei somente uma vez com professores indígenas e foi muito tranquilo. Pero eu creio que sim, que é um pouquinho mais difícil, por exemplo, estabelecer uma comunicação com os indígenas que estão, por exemplo, mais aislados, que estão em áreas protegidas, que não falam, que não se conhecem bem o português, que não conhecem as universidades, que não conhecem a vida urbana, ok? O que puedo afirmar muito assim categoricamente é que para nós outros é muito mais difícil trabalhar com moradores da periferia urbana. É mais fácil trabalhar com campesinos porque os campesinos têm uma identidade cultural e política construída ao largo de muitos anos. Em los barrios de la periferia,
Normalmente há gente com diferentes histórias, de diferentes lugares, com diferentes identidades. Então, é muito difícil trabalhar com eles, construir identidades políticas. Há pouca confiança, porque têm muitos conflitos entre si, nos bairros periféricos. Aqui temos problemas com ocupações irregulares, que é um problema, uma dificuldade que eu percebi em Bogotá, quando estive na periferia. É muito difícil criar relações de confiança para lutar, claro, porque eles têm uma história de conflito, de disputas inclusive armadas. ¿Ok? Pero entonces yo no puedo hablar de la investigación y acción con indígenas porque no tengo esa experiencia, pero tengo colegas y puedo realizar los contactos para quien há interesse. También puedo enviar textos desses colegas. Ok? Agora, aqui em sul do Brasil, nós também temos muitos problemas, sobretudo com as municipalidades, com os governos, porque os governos têm normalmente propostas assistencialistas. Nós outros não, trabalhamos com a gente, despacios, numa proposta informativa, uma proposta formativa, de luta, de resistência. Isso não interessa a los grupos hegemônicos. Então, é muito difícil trabalhar com os governos municipais. Ok? Assim como é difícil trabalhar dentro da própria universidade. Há muita gente, por exemplo, tenho colegas geógrafos que não reconhecem a investigação, a ação participativa como uma metodologia acadêmico-científica. Então, mis doutorantes têm dificuldades em suas sustentações. Então, temos aún muito para aprender, profe. Sí, me da la impresión de que en México impera mucho, o sea, sí que hay investigadores que van al campo, están en contacto con campesinos, con población campesina o con población comunitaria, ¿no? Pero sí que todavía la geografía es una geografía un poco elitista. El campo en México ha sido abandonado históricamente. Históricamente y mucho desde los años 60 en adelante la situación del campo ha ido de caída, a pesar de que el campo nos sigue alimentando, nos sigue produciendo los alimentos, pero eso más bien es por un esfuerzo de los propios campesinos por resistir, por reclamar su trabajo, su identidad, que no por el apoyo de los gobiernos. Y cuando digo gobiernos me refiero a los tres ámbitos del gobierno, el federal, el estatal y el municipal, ¿no? ¿Cómo está la situación del campo en Brasil? Wow, situação gravíssima, gravíssima. Claro que aí a pandemia, vocês, eu creio que estão acompanhando, já morreram mais de 420.000 pessoas em la cidade, sobretudo, claro, onde está a maior parte da população, mas também em los espaços rurais. E problema histórico fortíssimo em Brasil, rural, é a ocupação por capitalistas rurais, de terras, primeiro, de los indígenas, segundo, terras chamadas devolutas, que são terras do Estado, que são invadidas, ocupadas e são griladas. Em português, o termo é grilagem. Então, se falsificam as declarações de propriedade. Então, temos, assim, seguidamente líderes indígenas, também campesinos, né, que são mortos, assim como são mortos em Colômbia, são mortos em México, em diferentes países de América Latina. Então, temos problema seríssimo de invasão, ocupação das terras normalmente indígenas ou terras que são do Estado, do governo
do governo nacional, e são terras, claro, utilizadas para o ganadeiro, para a cultivação de maíz, cultivação de soja, para a extração de madeira para exportação, ok? São sempre grandes projetos extrativistas ou neo-extrativistas, como alguns colegas estão denominando. E isso não sucede somente na região norte, na Amazônia, sucede também em Los Cerrados, na região centro-oeste do Brasil, onde há a vegetação de los cerrados brasileiros. Então, também tem outro processo que é muito rápido e violento, que é a estrangeirização das terras brasileiras. Há muitos estrangeiros comprando grandíssimas extensões de terra em Brasil. São chineses, são japoneses, são alemães, são ingleses, são norte-americanos. Então, é um problema de soberania alimentar, de soberania popular, de soberania política, soberania, seguramente, que está sendo atacada com muita violência, também muito rapidamente. Y Eduardo Pérez Aguilar nos pregunta desde Guanajuato si podrías explicar mejor, un poco más, la idea de conciencia del lugar. Claro, con mucho gusto. En la plática, sí. Claro, con mucho gusto. Nosotros aqui em Brasil, não sei, em México, somos historicamente educados para valorizar o que é de fora. Os autores de França, os autores ingleses, investigadores de Rio de Janeiro e São Paulo, os produtos industrializados, os coches transnacionais. Então, a consciência do lugar é o contrário. Nós outros necessitamos conviver, viver, se insertar na vida em cada lugar onde estamos. Então, eu vivo em um pequeno edifício, um pequeno prédio. Então, eu necessito conviver com os vecinos, necessito colaborar com os vecinos. Temos uma calle. Se há problemas nesta calle, eu necessito me insertar, me involucrar, coparticipar, generando soluções desta calle. Eu sou professor universitário. Temos uma organização de classe muito boa em Brasil, entre professores, mas normalmente não estamos imersos, involucrados, insertados em las causas locais de los professores, por exemplo, de las escolas de educação básica. Não estamos compromissados, não temos compromisso com os problemas de los campesinos, de los moradores de la periferia. Então, esta é, Eduardo, a consciência de lugar, uma consciência com uma praxis participativa, com compromisso aonde estamos. Então, outro exemplo, né? Eu trabalho para os campesinos e eu sou consumidor de los produtos de los campesinos. Eu prefiro comprar produtos fabricados, industrializados, que também são importantes, porque os campesinos não produzem todo que nós outros consumimos. Então, eu prefiro comprar produtos fabricados aqui na região suroeste de Paraná, ou fabricados em Paraná, ou fabricados, enfim, em Brasil, e não fabricados em China, ou fabricados em Espanha, ou fabricados em França. Então, esta é a consciência de lugar. Há uma inversão, estamos contra a globalização econômica que produz a padronização das mercancias e também do gosto. Então, sou um professor brasileiro, claro,
Estou conversando com vocês, sou um professor, né, em relações internacionais, pero também sou um professor beltronense, paranaense. Aqui estou para viver e lutar, trabalhar aqui. ¿Ok? Sí, Tenemos, de alguna manera lo has explicado, ¿no? Cuando has dicho que el profesor universitario tiene que inmersionar, ¿no? Dentro del campo y no solamente hacer inmersiones en el lugar, imbuirse en todo el contexto, sino caminarlo, recorrerlo, hablar claro, con los campesinos, ¿no? De claro, manera que el análisis sea mucho más, más veraz, más verdadero, ¿no? Sería mas así, ¿no? verdadeira. Me gusta muito a compreensão de Orlando Falsborda, que é um sociólogo, pensador, educador colombiano, que compreende nessa perspectiva, o investigador sente pensante. Sentimos e pensamos. Pensamos, investigamos e também sentimos, claro, né? Na geografia, sente pensante. En México, bueno, no sé si, imagino que ya lo sabes, pero en México, a raíz de la pandemia, bueno, hubo la decisión de que nos aisláramos todos, ¿no? Y el problema de la gente que vivimos en la ciudad es, bueno, ¿y ahora dónde compramos? Y entonces muchos optaron, claro, lo que seguro que está abierto es el supermercado, Uhum. o el super o el hipermercado, ¿no? No sé, un Walmart, Sim, una comercial, ¿no? Y nunca nadie pensó, o muy poca gente pensó, que también estaban expuestos a la pandemia los campesinos que producen alimentos, que los llevan al mercado, que ellos viven quizás de los tianguis, los mercados sobre ruedas, ¿no? Y que, o sea, es la primera vez, creo, que hay conciencia en México. Bueno, yo creo que es la primera vez que hay conciencia de que existe el campo, claro. a raíz de que era necesario no depender de las grandes cadenas comerciales, sino ir a rescatar los productos autóctonos, ¿no? Sim. No sé si esto en Brasil, bueno, en ciudades como Río, Sao Paulo, ¿no? Bahía, ¿no? Eso sucede con la misma, o ha sucedido con la misma intensidad que en México. Aqui também, aqui no suroeste do Paraná também percebemos, inclusive estamos falando agora de um turismo curto, turismo cercano, porque você pode viajar a Cancún, você pode viajar a Miami, então a gente está circulando, fazendo um turismo de lugar, um turismo de território, um turismo de proximidade. Assim que como há uma revalorização do campo, claro, porque temos muitos rios, se diz rios em espanhol? Rios. Río se dice igual, ríos. Sim, então a gente vai para descansar, no fim de semana, e não vai à praia, porque as praias são lejanas, são lejas. Então, há cambios muito importantes a favor da consciência de lugar, assim como os campesinos permaneceram sempre trabalhando, produzindo, com suas feiras livres, porque não são grandes, então não há muita gente, não há muitos contactos. Esse é um tema interessantíssimo. Se interessa aos estudantes, podem enviar alguns textos. Tenho textos em espanhol também sobre esta problemática. E aqui há uma pergunta de Fermín, de Fermín Te sobre pide, te pide, te a pide biografia. la bibliografía final que has puesto en la presentación. Sim, com muito gosto. Depois vou enviar ao Dr. Pere em PDF para distribuir aos interessados. Eu não De acuerdo. encontrei aqui um link para enviar por aqui. Bueno, ya esto lo arreglamos después. No sé si Esperanza quiere hacer alguna pregunta. No, no quiero acaparar yo el micrófono. Esperanza González. Sí, pues precisamente la intención de estas charlas, de estos jueves geográficos de mayo, pues ha sido recuperar ese sentido de cómo construir una geografía comunitaria en la praxis, en acción, ¿no? Una geografía para la acción y como una geografía para la transformación social.
porque pues nos parecía que pues es necesario visibilizar que los distintos territorios que vamos caminando y que vamos transitando a lo largo de la vida, pues merecen una reflexión crítica, pero acompañada de un proceso de organización política y de conciencia del lugar donde estamos parados, ¿no? Y respecto a esto, bueno, tengo muchas inquietudes, pero respecto a esto de tener conciencia del lugar en el que estamos parados, leía también algún artículo donde trabajaba el tema de la relación tierra-territorio, pero la tierra con T mayúscula y con T minúscula, y esa relación con el territorio. Entonces, como creo que eso aporta más a la reflexión de la conciencia del lugar en los espacios rurales, campesinos, y esta relación que también se quiere hacer se hace con los espacios rurales. Creo que eso nos da también como un punto de partida para seguir señalando que nuestra preocupación esencial es, es global, ¿no? Y en esa transescalaridad y en esas múltiples territorialidades por las que nos atraviesan hasta nuestros cuerpos, las comunidades, nuestros municipios, estados y el planeta entero, ¿no? Y entonces en esta relación, bueno, eso por una parte, y en esa relación tierra-territorio, yo quería hacer también énfasis a que si nos puedes compartir sobre qué sucede en los territorios campesinos y en esta lucha que en Brasil se ha dado la, por la obtención de tierras, no sé, el movimiento sin tierras en Brasil ha sido tan importante. ¿Y qué pasa, no? Con con esta situación de la tierra en Brasil y cómo ese acompañamiento político que ustedes han tenido como la academia, las universidades, pues, ¿cómo es esa figura jurídica? ¿Cómo utilizan la tierra? Si es comunitaria, si es como algunos predios, parcelas particulares y a partir de ahí implementan como nuevas estrategias, ¿no? De desarrollo rural, ¿no? Y respecto a esto, yo recuerdo que nos hablabas en aquella clase que nos compartías en Chapingo sobre cómo inició este proceso con estas comunidades para promover esos productos agroecológicos y nos mencionabas que habían problemas ambientales, que la gente estaba teniendo problemas de salud por los agroquímicos. Entonces empezaron a plantear, a organizar como de manera distinta, con una conciencia política, para poderle dar solución a esos conflictos que tenían, ¿no? Entonces eso y bueno, por ahora. Bien, bien, gracias, Esperanza, por las preguntas. Eu estou trabalhando nestes meses de pandemia, estudando muito a literatura mexicana, colombiana, argentina, latino-americana em geral. Estou tentando avançar na discussão, na compreensão do território como patrimônio, do território rural como patrimônio, do território urbano como patrimônio, con sus suelos, microclimas, con las gentes, sus saberes. Entonces, el patrimonio para mí es puede ser una categoría analítica para avanzar un poquito más en relación a la categoría o el concepto de capital social, que para mí es un problemazo, un gran problema que tenemos, por lo menos aquí en Brasil. La difusión del capital social me parece inapropiada para investigar y actuar en América Latina. Entonces estoy avanzando y es claro, entonces que la tierra es nuestro gran patrimonio, donde nosotros estamos y somos parte importante. Entonces, en el caso del MST, Movimento Sem Terras do Brasil,
eles permanecem, claro, permanecem em luta, em formação, é um processo contínuo, pero há muitas dificuldades, claro, imaginem, com esta instabilidade política, geopolítica, aí também a pandemia, pero temos um governo nacional militarizado, claramente militarizado. Então, para avançar em los processos de reterritorialização, ou seja, em los processos de reconstrução dos territórios campesinos, há todo um conjunto de forças hegemônicas que são fortíssimas, fortíssimas. Existem grupos de deputados federais, grupos de senadores, ok? Então, como diria, como afirmaria Gramsci, o bloco histórico de controle hegemônico é fortíssimo. Então, capitalismo, os capitalistas rurais fortíssimos, junto com um governo militar que também é fortíssimo. Então, a luta, o enfrentamento é todo muito mais complexo e mais lento. Então, estamos repensando e tentando recriar os mecanismos de luta, de formação de novas lideranças, em los acampamentos, em los assentamentos, que são as duas principais fases do processo de reterritorialização campesina em Brasil. Então, eu compreendo com muita preocupação toda esta problemática, junto com a estrangeirização, com a perda de soberania nacional, perda de soberania alimentar. Durante a pandemia, estamos importando máscaras, não sei falar em espanhol, importando máscaras, é incrível. Somos totalmente dependentes dos insumos de China e Índia para produzir vacinas em Brasil. Então, é um processo, claro, são 500 anos de colonização, colonialidade, subordinação, explotação, e que agora está muito forte, se reproduz muito fortemente contra nossa autonomia. Então, nossas investigações e nossos projetos são pequenos, mas são muito importantes, de significados político-culturais, que são nossa esperança de avançar, ok? Temos também, claro, grandes investigadores dessa problemática da chamada reforma agrária em Brasil, que, em minha opinião, não é reforma agrária, é normalmente na distribuição de terra com situações muito precárias para os campesinos, que muitas vezes não permanecem, porque não têm condições para permanecer na terra. Então, a terra não é transformada em território, não é transformada em território de vida, ok? E como nós outros arrancamos em nossos projetos com os campesinos, também moradores de bairro, em uma situação muito particular, nós outros nos conhecemos dentro de um movimento de resistência docente. Nós outros tivemos apoio político de operários, de sindicatos, de trabalhadores urbanos. Então, nós conhecemos e construímos juntos um dos projetos. Por exemplo, com os campesinos, nós outros nos conhecemos dentro de uma ONG, que já trabalhava com os campesinos. Aqui estamos em uma região que tem uma boa tradição de luta campesina, de resistência, de enfrentamento contra os grupos hegemônicos. Então, conhecendo a problemática ambiental, a expansão, né, da Revolução Verde, da cultivação da soja e todos os problemas correlatos de saúde e tudo mais, nós decidimos, bueno, vamos investigar juntos e vamos co-construir soluções juntas. Agora, não há uma fórmula, não há um modelo, porque é assim, eu creio em uma geografia versátil, em uma metodologia de investigação versátil. Por isso que os modelos importados de França, Alemanha, Inglaterra,
nos servem, servem, claro, para conhecer, saber como se trabalha, mas normalmente não são adequados para compreender nossas problemáticas tão singulares e tão complexas como temos em América Latina, ¿está bien? Tenemos mucho para estudiar y para avanzar. Yo, bueno, dos cosas, dos preguntitas que quería hacerte. Una en relación con las comunidades. En México, cuando se habla de comunidades, se hace referencia a un tipo de organización popular, ¿no? Que tiene un dominio territorial, tiene una forma de organización política, ¿no? La asamblea comunitaria, ¿no? Tiene el comisariado, la asamblea, tiene también diferentes elementos, ¿no? También tiene unas tradiciones, ¿no? Entonces, comunidades en México, al menos una parte importante de México, es una estructura existente y además en continua lucha contra el Estado por su reivindicación. Cuando se habla de comunidades, cuando tú hablabas de comunidades en Brasil, ¿de qué manera se ha de entender? Perfeito. Então, doutor Pérez, uma comunidade rural normalmente é um pequeno poblado onde há uma escola, há uma igreja, há um centro de lazer, não sei falar em espanhol, uma cancha, são atividades de los descendentes de bochas, uma cancha de bochas, há um campo de futebol, há um pequeno mercado, um mercado pequeno, há uma infraestrutura muito pequena, mas uma infraestrutura urbana, aonde a gente vive com conflitos, claro, disputas, há diferenças, mas também há identidade, onde se reproduzem relações como comunitárias, relações associativas, relações de cooperação para plantar, relações de cooperação e solidariedade em la cosecha, há as fiestas, fiesta de la soya, por exemplo, fiestas de los santos, ou de las santas. Então, claro, há arraigo cultural e também territorial. Então, esta é uma comunidade, muito presente, muito significativa em todo o Brasil. Claro que muitas comunidades foram dissolvidas, foram destruídas em virtude da expropriação territorial, né? Porque os capitalistas vão comprando as terras pequenas, fincas de los campesinos, e os campesinos migram, são condicionados a migrar para as cidades, como sucede, eu creio, em todo o mundo, ok? Pero aún temos muitas comunidades, temos alguns textos sobre, porque são poucos os colegas geógrafos que estudam as comunidades rurais em Brasil. São poucos porque não chama muita atenção, não genera citas. Así es. Esto es lo grave de los académicos, ¿no? Estamos pendientes de las publicaciones en revistas conocidas, pero no nos acercamos ni a la gente del día a día, ¿no? Sí, que estão desaparecendo, essas comunidades estamos perdendo muito rapidamente. Por isso, realizamos o levantamento, a identificação do patrimônio rural para as prefeituras municipais, para seis prefeituras, 6 municipalidades. Sí, yo creo que este concepto que acabas de decir, que has mencionado antes del territorio rural como patrimonio, creo que puede ser la respuesta a muchas comunidades en México que sí que tienen esa propiedad social, ¿no? La comunidad es una propiedad social, una forma de propiedad social, es una forma de organización, una forma de tomar decisiones, ¿no? Claro. Entonces, creo que, y además esto enlazaría con la conferencia que nos va a dar el próximo día Frida Rivera, que ha trabajado en los paisajes patrimoniales en una comunidad particular del Estado de México, aquí cerca de la ciudad, ¿no?
Y otra pregunta, y eso creo que es importante. En tus artículos y en la práctica das mucha fuerza al concepto de territorialidad, pero también al de temporalidad. No sé si podrías profundizar un poco en estos conceptos. Claro, profe, con mucho gusto. Tenemos tendencias en la geografía internacional y también en Brasil, claro, no es diferente. Así como tuvimos una tendencia muy fuerte, una tendencia espacial muy fuerte en la geografía de los años 1970, 80 en Brasil, con la incorporación del materialismo histórico y dialéctico, el concepto de espacio foi muy estudiado, muy difuso en la geografía brasileña y también, yo creo, en otros países, como en Francia. Pero tuvimos também em outros países, como Suíça e Itália, nos anos 70 e 80 também, a utilização, a ênfase para o conceito de território. E parece que também foi uma forma para destacar a importância da relação espaço-tempo, pero sem centralidade para o tempo. Então, tuvimos, me parece que uma fase mais sociológica na geografia brasileira, onde as relações sociais eram fundamentais, nos anos 70, 80, depois uma fase de espacialização das relações sociais, e agora estamos, então, numa fase de multidifusão, da territorialização das relações sociais. Mas o tempo, me pareceu historicamente, que assim teve um papel, uma função secundária e nestas fases de geografia. Claro que temos estudos muito importantes de Milton Santos, por exemplo, Maurício de Abreu, o geógrafo da geografia histórica, muito importante também. Então, eu percebi também que em nossas investigações que o tempo, o ritmo de vida da gente é importantíssimo para compreender suas geografias, porque normalmente entendemos aqui em Brasil os moradores de periferia como iguais ou parecidos. Não são iguais, podem ser parecidos, têm identidades, mas são famílias diferentes, com trajetórias diferentes, com intencionalidades diferentes, com ritmos diferentes. Então, há ritmos de desenvolvimento, há ritmos de apropriação, há ritmos em la mobilidade, e o ritmo lento é fundamental para viver bem. Temos experiências teóricas, investigações teóricas, e também temos experiências práticas, na praxis, né, que mostram muito claramente, por exemplo, aqui com os outros campesinos, mais ou menos 40% dos campesinos que nós outros estudamos e com uma parte trabalhamos, vivem muito bem a partir da sua produção agroecológica. É outro tempo de relação com a natureza, é outro tempo de mobilidade entre o campo e a cidade. Então, eu fui aprendendo que as temporalidades são uma categoria analítica muito importante, assim como as territorialidades, porque nos permitem, facilitam a compreensão de los detalhes, de las diferenças, de las identidades, porque a partir de las relações sociais e de las relações sociedade-natureza, temos redes curtas, redes regionais. Não são todos que estão insertados em redes globais. Este é outro equívoco em algumas teorias, inclusive de geógrafos colegas, que eu estou escrevendo para criticar. Colegas geógrafos que vivem em grandes cidades, em metrópoles, que pensam, creem que todos são insertados em redes globais. Os indígenas, os campesinos, a classe trabalhadora, os operários. Então, são dos conceitos, e, em minha opinião, categorias que facilitam a compreensão da heterogeneidade da vida cotidiana, das cotidianidades, enfim, de los territórios, porque temos territórios que são muito, muito distintos. Imaginem Chiapas,
Chiapas tiene identidades, tiene características comunes, pero dentro de Chiapas hay muchos territorios con muchas temporalidades, muchos saberes, muchas etnias, mucho de mucho. Y es muy difícil comprender, claro. Sí, yo me acuerdo que en algunos trabajos que he hecho con comunidades, una cosa que nos desesperaba son los tiempos, porque ellos tienen unos tiempos determinados y no siempre se dan cuenta de que los ritmos del capital son otros. Claro. Y las necesidades, que las presiones que ejercen las inmobiliarias, las empresas madereras, no sé, diferentes tipos de sectores, ¿no? Son del tiempo corto. Y las comunidades en México todavía viven en el tiempo largo. Afortunadamente, por un lado, pero contrariamente, difícil de que ellos entiendan el tiempo corto, ¿no? La necesidad de tomar decisiones ya, ¿no? Claro. Entonces, a veces puede resultar complicado incluso comunicarse en este sentido, ¿no? Claro. Así No sé es, si, profe. Esperanza, ¿quieres hacer alguna pregunta más? Nos queda poco tiempo, pero creo que caben al menos un par de preguntas. Sí, es que justamente respecto al tema del tiempo, me parece muy valioso también considerar las relaciones espacio-tiempo. Bueno, en la carrera de Geografía Humana hay una materia que se llama Filosofías del Tiempo y el Espacio. Entonces, ahora que estás comentando esto, me parece que es fundamental para el análisis de los estudios en geografía, contemplar y de esta manera estas relaciones espaciotemporales, ¿no? Porque digamos que la geografía y la historia siempre han sido hermanas y en común y es necesario siempre tener presente que hay múltiples territorios, múltiples territorialidades donde se van confluyendo distintos tiempos y espacios, ¿no? Y respecto a esto, quería hacer como esta pregunta, ¿no? Ya nos has estado hablando sobre cómo se pueden estudiar los espacios rurales desde distintos enfoques, ¿no? Tanto de estas distintas territorialidades y escalas a nivel multiescalar. Y algo que es bien importante y que me parece importante resaltar es contemplar, o sea, tener muy presente que para hacer una praxis política geográfica es importante comprender el territorio en todas sus dimensiones, ya sea económico, político, ambiental, cultural, porque porque si no nos vamos a quedar como va a faltar, ¿no? Como mucho más este análisis y estas relaciones territoriales, ¿no? Y dentro de esto me parece que también es fundamental, dentro de la relación urbano-rural, me parece fundamental entender la crítica a por qué seguir estudiando los espacios rurales, ¿no? A por qué se encuentran en crisis estos espacios rurales. Entender que hay estas otras territorialidades hegemónicas que el poder que sigue impulsando, ¿no? Mediante los megaproyectos, la ganadería extensiva, la agroindustria y que territorios campesinos que no solo son esos espacios en donde se producen alimentos, sino que tienen una fuerte carga de relaciones ahí, de arraigo, ahí yo me pregunto, pues, por la raíz campesina que nosotros hemos tenido, ¿no? A lo largo de nuestro árbol genealógico. Pero, pues, ¿qué ha pasado con estos territorios, no? Y respecto a esto, me parece también fundamental esta relación del arraigo, de la identidad, porque aquí en geografía humana se aborda mucho, pues, estos espacios de la cotidianidad, de la vida cotidiana, de la identidad, mucho como la geografía de las percepciones, y que esto puede contribuir, ¿no? Como
hacer estos vínculos, ¿no? Esta crítica y esa identidad comunitaria, esa identidad del lugar para poder llamar también a otras personas que lleguen a interesarse por estos estudios de los espacios rurales, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Sí, para nós outros da geografia é fundamental espacializar, regionalizar, representar os paisajes, territorializar, representar as redes, claro, compreender e explicar para a gente a nossa interpretação geográfica, uma interpretação que considera os processos econômicos, políticos, culturais e ambientais, de processo histórico e transescalar. Simples, simples teoricamente, mas temos, claro, técnicas que facilitam esta identificação, representação, compreensão e explicação. E eu trabalho muito com meus doutorantes, maestrantes e com os estudantes de grado, com as ênfases, porque não é sempre que é possível estudar todos esses processos simultaneamente. Então, eu estou estudando na comunidade rural com ênfases para os processos políticos e culturais, mas, secundariamente, também estudo a problemática ambiental e a produção, comercialização, enfim, a produção agropecuária econômica. Se compreende? Assim, eu puedo realizar investigações um pouquinho mais completas, que não são economicistas ou que não são culturalistas. E há possibilidades teóricas de interpretação. Temos referências muito boas, inclusive latino-americanas, para trabalhar em uma abordagem híbrida, que não seja ortodoxa, compreendes? Que não seja culturalista, ou que não seja economicista, ou que não seja ambientalista, ou que não seja localista. É possível, sim, integrar, né, com bom senso, com equilíbrio teórico, metodológico e também empírico. E sobre a transescalaridade também, nós outros destacamos as fincas, as comunidades, os municípios, as redes dos campesinos, as redes de suas organizações. Então, vamos mostrando a transescalaridade, porque nós vivemos dependentes de um mercado internacional, da cotação, por exemplo, do dólar, o preço da soja não é definido em Brasília, é definido nas bolsas, né, bolsas de valor internacionais. Dependemos de políticas públicas nacionais e também estaduais em Brasil, ok? É uma inversão, sem desconsiderar esses diferentes níveis escalares da nossa vida cotidiana. Então, a ênfase é para o lugar, para o arraigo, mas também consideramos toda essa problemática transescalar ou transterritorial, porque vivemos múltiplas relações, múltiplas territorialidades simultaneamente, que são concretas e abstratas, materiais e imateriais, são virtuais e também são concretas. Nós outros estamos conversando, também há uma objetividade nesta conversação, mas normalmente se separa simbólico e material, porque estamos acostumados a separar, fomos educados para citar autores famosos, fomos educados para separar cidade do rural, sociedade de natureza, fomos educados para obedecer, claro, para reproduzir a colonialidade, a dominação. ¿Está bien? Un poco en respuesta a lo que has mencionado, nos han enseñado a poner todo en cajitas, ¿no? En pequeñas cajas, sí, ¿no? claro. Y entonces, cuando ponemos todo en cajitas, es difícil hacer la relación, el espacio relacional, que es el espacio rural, ¿no? Es difícil de hacerlo, ¿no? Quería preguntar a Jocabet y a Josafat que si pueden mirar si en el Facebook hay alguna pregunta pendiente o no hay nada. Assim como nos ensinaram, fomos educados a pensar que todo depende do global.
Parece Sí. que en local no tenemos fuerza, ¿eh? Que todo se decide en las grandes ciudades. Parece que el rural no hay vida, que no hay vida en el rural. Yo hice y voy a publicar una crítica a David Harvey, a partir de su libro Ciudades Rebeldes. Parece que no hay rural, que no hay gente en el rural, que no hay movimientos, que no hay lucha en el rural. Es increíble. Y habla de América Latina sin conocer de América Latina. Sí. Y normalmente aquí en Brasil solamente se reproduce. Es terrible. Bueno, es la mercadotecnia. Esto se llama mercadotecnia. Claro, claro. Entonces, quien más tiene, más difusión tiene también, ¿no? É uma característica, né, do capitalismo. Marcos, te quiero felicitar por la plática. Te quiero agradecer que la presentación la hayas puesto en español, porque así se hace más accesible a... Bueno, yo sé que es complicado. Cuando tienes una lengua propia, es Sí. difícil hacerlo en otro idioma. Te agradezco que hayas hecho el esfuerzo de traducir las diapositivas y que hayas hecho el esfuerzo también de hablarnos en portuñol, pero Claro. más español que portuñol. Ya lo hablas bastante bien. Entonces, no sé si quieres hacer algún comentario final o Esperanza también, si quieres hacer un comentario final de la plática para ir cerrando ya la sesión. Ok, no, yo quiero solamente agradecer, agradezco mucho por la oportunidad de conocerlos, de conversar. Así estamos à disposição para publicações, ustedes podem publicar em Brasil. Temos muitas revistas Sí. muito buenas, todas grátis. Podemos, quizá, no futuro, trabalhar um curso juntos com professores de ustedes e nossos professores para se conhecer, ou quizá organizar um colóquio, uma conversação, ok? Então, agradeço muito a possibilidade aberta, né, por Esperança, que o nome já sinaliza que temos esperança, também, claro, pelo Dr. Pérez, todos muito queridos, muito amáveis. Então, agradeço e permanecemos, seguimos juntos. Y queda pendiente, Fermín Ledesma preguntaba, o nos ha dejado el correo en el chat para ver si le podemos enviar más tarde la bibliografía que has puesto al final de la presentación. Con mucho gusto, envío para usted para difundir. De acuerdo. Esperanza, Ahorita. ¿quieres decir alguna cosa más? Pues nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por la charla. Estuvo muy interesante todo lo que nos compartiste y pues gracias, ¿no? Gracias a todos por estar todavía conectados y por seguirnos hasta ahora. Y nos dejas muchísimo que pensar, muchísimas reflexiones todavía. Gracias. Qué bom. Un saludo afectuoso para todos y todas. Sí, antes de despedirme, quiero anunciar la plática de la semana que viene. Bueno, la semana que viene es el turno, el día 20 de mayo. La geógrafa Frida Rivera Juárez nos hablará de paisajes comunitarios, identidad, memoria y territorio en los pueblos originarios del centro de México. Entonces, los que estáis aquí conectados al Facebook y los que estáis en el Zoom, estáis cordialmente invitados. Tú también, Marcos, estás cordialmente invitado si quieres asistir a la plática del próximo jueves. Y nada más, muchas gracias por la conexión. Esperanza, muchas gracias. Marcos, muchas gracias. Jocabet, Josafat y los que estáis aquí en el Zoom, agradecido por que estéis aquí presentes. Corto la presentación en el Facebook Live y corto la grabación.